Olá, nono ano, tudo bem? Espero que sim. Boa tarde, primeiramente. Quero hoje, primeira coisa, fechar a nossa aula sobre a Revolução Russa, para que na próxima aula nós venhamos trabalhar a crise do capitalismo e o surgimento do totalitarismo, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a Revolução de 1917, o seu início de fato dessa chamada Revolução, que também é conhecida como Revolução de Fevereiro ou Governo Provisório de Kerensky, tá? Mas eu quero te mostrar os principais motivos que levou a esse governo provisório, ou seja, a queda da monarquia absolutista russa. Ela vai ser motivada, você já sabe, mas eu preciso lembrar, que é a questão da derrota da Rússia contra o Japão, o Domingo Sangrento, a revolta do encouraçado de Potemkin e as inúmeras derrotas da Rússia durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Devido a esses quatro fatores, a Rússia entra em colapso, entra em crise e o Nicolau II abdica ao seu governo e aí se inicia o que chamamos de Governo Provisório de Kerensky ou Revolução de Fevereiro, tá? Vamos lá, a que medidas foram tomadas por esse governo? Primeira característica, eu não posso deixar de falar, que ele é dos mencheviques, os liberais, ou seja, a burguesia, a princípio, que vai iniciar a revolução. Quais medidas eles vão tomar de início? Que é a redução da jornada de trabalho de 8 horas. Eram 12 horas de trabalho, eles vão reduzir para 8 horas de trabalho. Lembrando que durante o governo de Nicolau II, os trabalhadores viviam em péssimas condições de trabalho, até mesmo com características de servidão, de escravos, dentro das indústrias, trabalhavam mais de 12 horas. Então, algumas medidas que eram já estabelecidas pela população, esse governo provisório vai começar a executar algumas dessas medidas. Então, a primeira medida é essa. A segunda medida é a garantia de liberdade. Liberdade de quê, galera? Liberdade de expressão, liberdade de criar novos partidos políticos, uma coisa que não acontecia também no governo de Nicolau II. Aqueles que faziam oposição ao governo eram mortos, massacrados, exilados, por aí e por diante, galera. Então, uma medida importante para a população. Terceiro ponto é a anistia, ou seja, o que é anistia? É o perdão de presos políticos, né? Aqueles que sofreram anistia, que eram contra o governo de Nicolau II, que foram exilados, mandados para outros países, sofreram anistia, ou seja, seus crimes, entre aspas, foram perdoados. Eles voltariam então para o seu território natal, que é na Rússia, tá? Principalmente quem são esses que estão longe dos seus países? Os bolcheviques, tá? Os bolcheviques vão voltar para a Rússia. E isso vai ser um motivo para que eles venham influenciar a população para que a nova fase dessa revolução venha acontecer, que é a Revolução de Outubro, tá? Ou a instalação do governo de Lenin, que nós já vamos falar sobre isso. A quarta medida que não agradou à população é que o governo dos mencheviques, dos liberais, ou seja, da burguesia, mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial, tá? Então, manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial vai desagradar totalmente a população, que já não aguentava mais viver durante a Primeira Guerra Mundial, perdendo milhões de soldados, sem recursos, com fome, passando diversas crises ao longo do seu país. Então isso vai motivar a acontecer a segunda fase, que é a chamada Revolução
de outubro, tá? Do mesmo ano de 1917. Então, essa primeira fase da Revolução, ela vai durar muito pouco. A partir da segunda fase, se inicia um novo governo que é liderado por Lenin, Vladimir Lenin. Nós vamos falar desse governo agora, próximo vídeo.